Ipirangas, margens plácidas, de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil no sonho denso, raio vivo, de amor e de esperança terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Nagarucas tentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, quem tem e quem te adora a própria morte. Vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nós temos orgulho de fazer parte de uma organização que reflita tantas culturas, gerações e experiências e ofereça também aos seus associados essa oportunidade de usar essas experiências para fazer a diferença. Como sinal do nosso compromisso, nós criamos um padrão para valorizar e viver os princípios da diversidade, equidade e inclusão, DEI. Em 2020, o Conselho Diretor do Rotary International nomeou primeiro uma força-tarefa e agora se chama Conselho Consultivo de Diversidade, Equidade e Inclusão. Esse conselho orienta, fornece recomendação às nossas lideranças sobre o que o Rotary pode fazer para criar uma cultura mais diversificada, equitativa e inclusiva. Muitos dos ouvintes que estão aqui nessa noite, Guilherme, são justamente os responsáveis, nesse Brasil todo, por implementar esse plano abrangente do Rotary International e de longo prazo, um plano com resultados alcançáveis, mensuráveis e significativos para nós. Nós estamos espalhados, então, por todo o Brasil, acolhendo, incluindo e disseminando boas práticas de diversidade e inclusão dos nossos clubes, nas nossas empresas, nas nossas cidades e nas nossas famílias. E à medida que mais e mais nós incluímos e não deixamos ninguém para trás, nós vamos progredindo nessa implementação do nosso plano, continuando a partilhar informações como essa que a gente espera receber de você, que a gente já curte tanto nas tuas redes sociais, que a gente partilha desde sempre, e queria então dizer para você que é uma honra tê-lo aqui conosco, é um prêmio para nós, poder ouvi-lo exclusivamente para nós que já curtimos, já aprovamos e aprendemos tanto contigo. Guilherme, eu vou pedir para você se apresentar, se você quiser, eu posso ler seu currículo,
ou se você quiser, você pode mesmo falar, e também quero te deixar aqui, me colocar à disposição para te apoiar em tudo que você precisar durante essa apresentação. Um abraço. Ótimo. Bom, obrigado, viu, Luciene? Para mim, o prêmio é para mim, poder ser recebido com tanto carinho e acolhimento, desde as primeiras conversas ali com a Jane, depois recebendo áudios né, de alguns de vocês que estão aqui, com muito carinho, então esse convite eu recebo com muita gratidão. Hoje, a ideia, eu vou daqui a pouco me apresentar, mas o que eu pensei é fazer uma apresentação. Eu não quis trazer slides, eu poderia trazer slides para dar suporte para o que eu vou falar, mas eu queria trazer um tom mais intimista aqui. Então, eu vou trazer o meu olhar, a minha experiência e a minha vivência em relação à inclusão da pessoa com deficiência, sobretudo no mercado de trabalho, mas antes disso, me apresentar um pouco melhor aqui para vocês. Então, eu sou o Guilherme Bara. Hoje eu sou consultor em 2 temas, no tema de diversidade e inclusão e também no tema de compliance, com foco em assédio moral e assédio sexual. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho, olho castanho, estou vestindo aqui uma camisa de manga comprida branca, eu sou cego, eu tenho deficiência visual, eu perdi a visão ao longo da vida em virtude de uma situação chamada retinose pigmentar, né, se eu não me engano é a 2ª causa de cegueira no Brasil, mas para quem conhece um pouco mais a retinose, nem todas as pessoas que têm retinose ficam cegas, algumas têm baixa visão, a retinose se manifesta de maneira diferente, né, a depender da pessoa, do contexto. No meu caso, eu perdi, a minha queda de visão foi principalmente ali na adolescência, né. E aí, o convite que eu quero fazer para vocês nessa nossa conversa hoje, porque é um tema que a gente gosta, que a gente, né, alguns de nós vivenciamos, e lembrando que, embora nas organizações eu seja um consultor que fala muito de diversidade, de todos os aspectos da diversidade, hoje eu vou focar mais aqui na inclusão da pessoa com deficiência, tá? O convite que eu faço, conforme eu trouxer exemplos, provavelmente vocês vão se lembrar de pessoas que não estão aqui. Vocês vão falar, olha, aquele outro associado que precisaria ouvir isso, ou o governador de tal unidade, ou o meu primo, que é meio sem noção, seria muito bom que ele ouvisse isso. Certamente vocês vão se lembrar de pessoas que eu tenho certeza que essas pessoas precisam avançar nessa conversa da inclusão. Mas o convite que eu quero fazer hoje é para que no nosso ambiente aqui, seguro, não julgador, mais do que a gente lembrar de outras pessoas, a gente perceba o nosso papel. O nosso papel, considerando a responsabilidade e a influência que a gente tem no nosso entorno. Seja aqui no Rotary, seja na empresa onde a gente eventualmente trabalhe, seja, enfim, no ambiente social que a gente possa impactar. Então, o convite é que a gente saia da arquibancada, onde a gente torce, vaia e aplaude, e a gente vá para dentro do campo, jogar esse jogo. Porque é só quando você joga o jogo que às vezes a bola chega para você e você fica cara a cara com o goleiro e você chuta para fora. É só a gente se vulnerabilizando que a gente dá um tom mais real, menos romantizado para essa conversa. E não tem nada que torna mais difícil a inclusão da pessoa com deficiência do que o olhar romantizado que a sociedade tem e que muitas vezes nós fomentamos esse olhar romantizado. Então, o olhar meu aqui, vocês vão ver, ele é muito focado na empresa. A minha especialidade é empresa. Só que eu sei que a gente pode extrapolar muito do que eu for trazer aqui para qualquer questão, né, social. Tá bom? Aqui vocês estão me ouvindo bem? Não? Tá boa a transmissão? Só para dar uma checada, porque fez um barulhinho aqui. Tudo perfeito. Tudo certo. As pessoas estão adorando o seu enfoque. Já começamos a receber mensagens. Muito Está bom. no caminho certo. Obrigada, Guilherme. Se por acaso cair aqui a internet, às vezes eu não percebo. Caio, eu continuo falando sozinho. Jane, você liga no meu celular, hein? Fala, Guilherme, deixa eu te contar que você está falando sozinho. Pode entrar de novo, faz favor. Tá. Pode deixar. Bom, tá. Muito bom. Então, deixa eu me apresentar agora um pouco mais profissionalmente para vocês, né? Então, hoje eu sou consultor de diversidade e de compliance, mas eu já trabalhei nos 3 setores. Hoje eu tenho 46 anos. Eu sou divorciado, sou pai da Clara. Quem acompanha ali meu Instagram já deve ter visto algum vídeo da Clara, que é minha filha que tem 12 anos. Eu namoro a Karina, eu moro em São Paulo, e eu já trabalhei nos 3 setores. Eu já trabalhei no governo, há muito tempo atrás eu fui chefe de gabinete
da então secretária Mara Gabrilli, que hoje é senadora, né? Ela foi secretária municipal aqui na cidade de São Paulo, onde eu estou. Já fui diretor da Fiesp, da Federação das Indústrias. Já fui atleta de alto rendimento. Fui o terceiro do Brasil nos 200 metros no atletismo, nas provas paralímpicas, né? E quando eu conto isso, as pessoas pensam às vezes, nossa, Guilherme, não parece que você já foi atleta, né? De fato, eu tinha outra forma física na época, mas e eu também já trabalhei, entre outros lugares, na empresa BASF, na empresa química BASF, tanto na área de negócios, eu trabalhei 10 anos na BASF, fui coordenador de marketing da tinta Suvinil. A Suvinil pertence à BASF, até tem uma história interessante que eu sempre conto ali nos meus vídeos, né? Quando eu cheguei na BASF em 2008, eu precisava, a minha primeira função, eu era coordenador de marketing da Suvinil, e o vice-presidente da BASF falou, Guilherme, olha, meu querido, aqui tem que chegar jogando, não dá tempo para treinar, não, que é aquele papinho que todo gestor fala, mas até aí tudo bem. Mas o que me surpreendeu foi quando ele me deu a minha primeira grande tarefa. Eu tinha que entregar até o final daquele ano, 2008, o novo leque de cores da tinta Suvinil, com foco nas classes C e D. E até eu achei muito ousado, eu falei, meu Deus, a Suvinil contratou um cara cego, né, para definir as cores dela. E agora talvez fique mais fácil para vocês entenderem o porquê que a Coral passou a Suvinil, né? Mas não passou, tá? É uma brincadeira. Mas não é uma brincadeira que essa era a minha função. Quer dizer, eu não sei se passou, para falar a verdade, porque eu não acompanho mais o mercado de tinta. Mas não é uma brincadeira que essa era a minha função. E por que que era a minha função? Porque eles queriam alguém que tivesse conhecimento teórico e prático de marketing. E eu tinha. E eles também queriam alguém que já tivesse trabalhado com o consumo das classes C e D, e eu também tinha. E é por isso que eles me chamaram. Você pode estar pensando, nossa, Guilherme, a gente estava com tanta expectativa para te ouvir, estamos aqui às 9 da noite, meio com vontade de dormir já, e você começa a sua fala falando algo que é óbvio, Guilherme. Todo o processo seletivo é assim. Que diferença tem nessa conversa aí? Eu sei, gente, todo o processo seletivo é assim, quando não se trata, muitas vezes, de um candidato que tem uma deficiência. Porque quando a gente interage, quando as pessoas sem deficiência interagem com a pessoa com deficiência, ainda mais no ambiente de trabalho, que muitas vezes elas não estão acostumadas, elas tendem a colocar todo o foco nessa característica da pessoa, na deficiência, seja para o bem, seja para o mal. Fala assim, nossa, você viu como ele, sei lá, decora os slides? Não, mas sabe o que é? É que Deus é bom demais, sabe? Ele tem esse probleminha na vista, mas Deus compensa, ele tem uma memória muito melhor que a nossa. Ah, mas você viu que ele errou aquilo ontem? Não, mas pera lá, o cara é cego. Então, assim, pro bem ou pro mal, muitas vezes as pessoas relacionam tudo à deficiência. E quando a gente faz isso, o que que a gente está dizendo? Olha, se não fosse a sua deficiência, você seria um zero, porque eu relaciono tudo à deficiência. E o que foi feito na época, que eu acho que fica uma reflexão, primeiro, eles não negaram a minha deficiência. Porque quando você nega a deficiência, você não pensa em acessibilidade. Às vezes eu ouço numa super boa intenção, talvez vocês já tenham falado isso, frases do tipo, olha, todos nós temos deficiência, Guilherme, você tem esse probleminha na vista, mas olha, eu sou ruim de matemática, o meu colega aqui é ruim de oratória. Eu entendo a boa intenção dessa frase, gente, mas vamos combinar que é diferente ser ruim de matemática, oratória, alemão, do que ser cego, ou ter baixa visão, do que ser cadeirante, do que ter uma deficiência auditiva. É só você olhar para a liderança de empresas e você vai ver uma galera lá que eventualmente é ruim de matemática ou oratória, mas dificilmente vai ver uma pessoa com deficiência física, auditiva, visual. Então, eu entendo a boa intenção, mas a gente não pode negar. A deficiência é uma característica possível no ser humano. E se a gente não olhar com atenção e cuidado, a gente não pensa em acessibilidade. Se você falar que vai me tratar na sua equipe igual você trata todo mundo, eu estou ferrado, porque não vai ter leitor de tela no meu computador. Então, o problema, gente, não é negar a deficiência, a gente não deve negar a deficiência. O que a gente não deve é reduzir a pessoa a essa característica. E na época, o que a BASF, a Suvinil, fez foi não me reduzir. Ela explorou as minhas habilidades, meu histórico técnico e comportamental e viu que fazia sentido para aquela vaga. E aqui eu acho que fica uma reflexão bacana. Bom, o outro desafio que eu queria, né, então, falando só, né, terminando aqui minha apresentação, trabalhei ali na BASF, depois fui gerente de RH da BASF, inclusive responsável por diversidade e inclusão na América do Sul, né, no ambiente BASF, fiz parte do time global lá na Alemanha, que a BASF é uma empresa alemã, e há 5 anos e meio eu decidi sair da BASF para abrir uma consultoria. Infelizmente, uma consultoria que cresceu bastante. Então, hoje,
Nos temas de diversidade, eu atendo empresas como o Banco BTG, Alcoa, Mercedes, Red Bull, Beneficência Portuguesa, Arteris, enfim, são, felizmente, aí, para mim, pelo menos, né, todo ano eu atendo quase uma centena de empresas no tema de diversidade, e muitas também no tema de assédio, né, eu atendo todo o Grupo Globo, atendo o Banco BTG também, a Braskem no tema de assédio, enfim, e várias outras empresas. Fiz agora um trabalho com a Horizon, que cuida de resíduos. Então, são várias empresas, tanto no tema de assédio, como no tema de diversidade. Mas essa parte aqui que eu falo dos clientes é, na verdade, só para eu me exibir, né? Então, vamos voltar aqui para o que interessa. E hoje, a minha ideia é a gente mergulhar, depois, na hora da nossa interação, das perguntas, fiquem à vontade, né? Se vocês quiserem te perguntar qualquer questão em relação à diversidade como um todo, mas hoje, para a nossa conversa, eu preparei mais, né, para a gente se aprofundar no tema da pessoa com deficiência. O que eu percebo, gente, que é o desafio? Quais são os principais desafios para a inclusão da pessoa com deficiência? Acho que tem alguns. O tema da pessoa com deficiência, ele não enfrenta, como outros temas da diversidade enfrentam, uma resistência ideológica, religiosa. Ele não enfrenta. Então, por que a galera não inclui, Guilherme? Por vários motivos, mas um deles é que as pessoas sem deficiência, principalmente, morrem de medo de errar com a pessoa com deficiência. E a mensagem que eu gosto de passar é que, olha, gestor de empresa, deixa eu te contar uma coisa. Com medo ou sem medo, eu posso te garantir, você vai errar. Não precisa nem mais pensar nisso, se você vai errar, não vai errar, eu te garanto, você vai errar. E eu vou te falar mais, não tem problema você errar. Sabe por que não tem problema você errar? Porque por vários contextos, né, por várias situações, infelizmente, a pessoa com deficiência está acostumada que erre com ela. A pessoa com deficiência, gente, ela não enfrenta dificuldade só quando ela pisa na empresa. Ela enfrenta dificuldade no transporte, no restaurante, na balada. Na casa dela não é tudo acessível. Infelizmente, ela está acostumada a lidar com dificuldade. O problema, gente, não é errar. O problema é a gente não se abrir para aprender. Parece fácil quando a gente faz uma frase feita dessas, mas é muito difícil. Porque se abrir para aprender passa por, inicialmente, você reconhecer a sua própria vulnerabilidade. E é difícil, porque o gestor, ele acha que quando ele trabalha, ainda mais pelo cargo, né, de mais visibilidade, ele se vê como se fosse assim num Big Brother corporativo. Ele acha que todo mundo repara em tudo nele. E, para falar a verdade, repara mesmo. Repara, inclusive, na dificuldade que ele tem de lidar com as suas próprias vulnerabilidades. Hoje, felizmente, alguns gestores perceberam que lidar com a vulnerabilidade, reconhecê-la, isso humaniza o gestor. Faz ele ter maior conexão e empatia com a equipe. Né? E para você incluir uma pessoa com deficiência, você precisa assumir que você não sabe. E, a partir daí, perguntar. Ir atrás da informação, focar na solução e não no problema. Não usar o problema para boicotar o processo, e sim como lição aprendida. Então, o principal desafio é esse. E para a gente vencer esse desafio, desse medo, a gente precisa trazer um ambiente mais seguro. E vamos combinar que a gente adora apontar o dedo, a gente adora falar que todo mundo é malvado, todo mundo é capacitista, todo mundo é errado. A gente adora julgar. E quando a gente faz isso, primeiro que a gente está sendo, no mínimo, hipócrita, porque todo mundo é vulnerável, gente. Todo mundo é vulnerável. Se a gente tem aqui pessoas com deficiência visual, provavelmente essas pessoas, boa parte delas, sabem muito pouco ou não sabem nada, por exemplo, de deficiência intelectual. Se a gente tiver aqui pessoas com deficiência auditiva, provavelmente elas sabem pouco de deficiência visual. Todo mundo é vulnerável. E vamos lembrar que o seu melhor amigo, que pessoas da sua família não sabem tudo. Então, o que a gente precisa para a gente avançar, quando a gente fala de ambiente corporativo, o primeiro é trazer uma abordagem para o gestor e para os colaboradores em geral, uma abordagem não julgadora. Eu sei que é difícil. A gente julga sem perceber, mas ela não deve ser intencionalmente julgadora. A gente precisa trazer um ambiente seguro, onde a gente acolhe a dificuldade de quem a gente quer engajar e não chegue já com o pé no peito, querendo ditar regra, porque a gente é melhor do que ele. Não, se eu não tivesse deficiência, gente, provavelmente eu teria as mesmas ou mais dificuldades para incluir. Então a gente precisa acolher, falar, gestor, você tem medo de errar? Beleza, não tem problema, eu te entendo,
mas eu quero que você dê a chance para o sim. E aí você começa a orientar ele e falar que errar faz parte do processo. Né? E aí você começa, né, a vencer um outro desafio que tem muito grande, talvez seja o maior. É a gente fugir do estereótipo que a pessoa com deficiência ou é coitadinha ou é super-herói. E a maioria das pessoas, o viés que a gente tem em relação à pessoa com deficiência é esse, é sempre vê-la como coitadinha ou super-herói. Por que a gente faz isso? Porque a gente é malvado? Não. É porque a gente passou a vida inteira vendo a pessoa com deficiência onde? Na PAI, no Teleton, fazendo a gente chorar para doar, na esquina pedindo dinheiro. E, de fato, existe uma relação muito forte entre deficiência e vulnerabilidade social, é um fato. Só que a pessoa com deficiência, e isso eu quero dizer, não tem problema ajudar, pode ajudar, precisa ajudar mesmo. Só que a pessoa com deficiência, a gente não está só ali. Só que quando a gente não vê ela como coitadinha, e a pessoa com deficiência, quem ela é no inconsciente coletivo da sociedade? É o coitado para a gente chamar de nós. Gente, tem coisa melhor do que um PCDzinho para a gente se sentir forte, do bem, ajudando. A gente é muito potente, né? A gente ajuda. A gente ajudando, a gente em cima e embaixo. Eu tô aqui para te ajudar, afinal, eu sou muito do bem. E você é um coitado, lembra? Claro, gente, que eu estou exagerando, estereotipando, mas é um pouco isso, o pano de fundo, e todos nós fazemos isso sem perceber, muitas vezes. Não é porque a gente é malvado, é porque a gente está acostumado a ver a pessoa com deficiência nesse lugar de necessidade, e muitas vezes é real. Só que quando a gente não vê ali, a gente vê lá no outro oposto, de super-herói. Ah, vai ter Paralimpíada agora, né? Olimpíada, Paralimpíada, então todo mundo vai achar o máximo. Aquele atleta que não tem dois braços, uma perna, ele voa, dá cambalhota, tem não sei o quê. E eu reclamo da minha unha encravada. Gente, o papel da pessoa com deficiência não é ser um consolo para sua unha encravada. Primeiro, quando a gente tem esse pensamento, ele é no mínimo egocêntrico. Porque quando a gente acha, pô, e eu reclamo da minha unha encravada, é porque você não consegue conceber felicidade na referência de uma pessoa com deficiência. Você acha que a única referência de felicidade é a sua. Imagina se ele não tem duas pernas e é feliz, e eu aqui reclamando. Porque a referência de felicidade sua está nessa pseudo-normalidade. Você não percebe, você não consegue avançar além da sua referência íntima. Aliás, isso, né, se a gente tiver aqui pais e mães de crianças, de pessoas com deficiência, é uma dor que às vezes o pai e a mãe carregam, que fala, ai, meu filho, quando crescer, não vai pra balada igual eu fui, não vai atrás das meninas ou dos meninos igual eu fui, não vai jogar futebol igual eu fui. Quem falou que a referência de felicidade do seu filho é essa? Essa é a sua referência de felicidade. E a gente tem muita dificuldade em respeitar a referência do outro. Isso não é só em relação à pessoa com deficiência, em relação a qualquer situação, qualquer relação interpessoal. Né? Bom, então, a gente, às vezes, cai ou no coitadinho ou no super-herói. E eu vejo um monte de empresa fazendo o quê? Levando uma palestra que foca na superação. Mas numa superação que muitas vezes não está conectada com o negócio daquela empresa. Então, às vezes, você lembra o atleta paralímpico que conta lá a história dele, que a vida dele era linda, maravilhosa, ele não tinha deficiência, até que ele teve um acidente muito grave, ficou entre a vida e a morte. Normalmente, esse acidente era Rio Santos, não sei porquê, daí ele foi para o hospital, até que ele recebe a notícia que, por exemplo, ele não vai ter mais um movimento das pernas. E é triste, né? É triste porque é uma situação desafiadora, definitiva. E ele começa a relatar como que foi esse processo de reabilitação, de fisioterapia no hospital, até que ele recebe alta do hospital. E para encurtar essa história, o que acontece? 3 anos depois, ele já é campeão brasileiro, mundial, interplanetário de natação paralímpico. E daí todo mundo chora, se emociona, só que a gente não está satisfeito. Parece que nas empresas, quando você faz um evento relacionado à pessoa com deficiência, você mede o sucesso do evento pelo quanto a galera chora no final. E o pessoal chorou é porque foi bom. Nossa, se o presidente da empresa chorar, então, meu Deus, aí a gente gabaritou. E daí você traz uma banda. Você lembra que tem a PAI do lado da empresa, e você traz uma banda de música da PAI para fazer o encerramento. E olha, eles tocam tão bem que nem parece que eles têm deficiência, sabe? Porque se parecer, ferrou, não pode parecer muito, não. E aí todo mundo chora, se emociona. Só que o que a gente precisa lembrar é que aquela empresa não contrata nem atleta nem músico. E quando a gente tem essa abordagem, por melhor intencionado que a gente seja, a gente está reforçando um lugar de personagem. A gente está dizendo assim, pessoa com deficiência, você é linda, maravilhosa. Você me faz chorar, me emociona. Só que você no palco e eu na plateia, bem longe. Porque do meu lado trabalhando eu não dou conta, não.
Então, o que a gente precisa é ter uma abordagem um pouco mais pragmática e menos romantizada. Porque o que a gente, no final do dia, o gestor não tem que sair da palestra com um novo ídolo, com um exemplo de superação. Não, ele tem que sair lá mais preparado para incluir um profissional com deficiência. E esse tipo de palestra agrega muito pouco. O que o gestor precisa saber é o que uma pessoa cega precisa para mexer num computador. E ele não faz ideia, nem que isso é possível. E que chance ele de contratar alguém que ele imagina que não possa nem mexer no computador? É zero, ele nem cogita. O que ele precisa saber é o que uma pessoa com deficiência auditiva precisa para se comunicar. Aliás, ele precisa saber que boa parte das pessoas com deficiência auditiva ouve. Como assim, Guilherme? Pessoa com deficiência auditiva ouve? Com aparelho, implante coclear. O que ele precisa saber é que boa parte das deficiências físicas nem precisa, às vezes, de adaptação, a adaptação é mínima. Ah, Guilherme, eu adoro esse tema, mas na minha área tem 5 degraus, por isso que não dá. Não deveria ter os degraus, mas saiba que o degrau é um obstáculo para uma parte só, uma parcela das pessoas com deficiência, sobretudo as que usam cadeira de roda. Para a pessoa com deficiência visual, não é um problema. Para a pessoa com deficiência auditiva, não é um problema. Para várias deficiências físicas e intelectuais, também não é um problema. O convite que a gente precisa fazer para o gestor é focar na solução e não no problema. Então, a gente precisa desmistificar. Ah, eu adoro, eu tenho um sobrinho com deficiência, superação, exemplo da família, que na minha área não dá, sabe por quê? Bom, uma pessoa monocular que dirige um carro, o que ela não pode fazer na sua equipe em função da deficiência? Uma pessoa que usa um aparelho auditivo, que às vezes ela já interagiu com 10 mil pessoas, o pessoal nem sabia, que se ela não falar, o pessoal às vezes nem percebe. Por que ela não pode fazer em função da deficiência? Então, existe tanta possibilidade dentro da deficiência que, se logo de cara a gente fala que não dá, a gente está boicotando, porque nenhum de nós sabe todas essas possibilidades que tem. Né? Na hora que a gente avança, na hora que a gente dá esse olhar mais pragmático, a gente cai em umas dúvidas que são legítimas. Guilherme, mas tem tantas deficiências. Por exemplo, a pessoa cega usa o quê para o computador? Ele fala, tem vários softwares, beleza. E quem tem baixa visão? Tem software, tem lupa, tem essa situação, tem aquela... E a deficiência física? Tem isso, tem aquilo. Guilherme, meu Deus, mas será que a empresa tem tudo isso no estoque? Não, não tem. Não tem, não precisa ter, gente. O que ela precisa ter é um processo ágil de compra. Guilherme, mas eu não vou saber o que ele precisa? Não precisa saber, é só perguntar para ele. Gente, a pessoa com deficiência, quando vai para uma entrevista, ela não vem direto da maternidade. Ela não foi do berçário direto para a entrevista, ela já viveu, muitas vezes ela já trabalhou. O que a gente precisa é que, para quebrar viés inconsciente, que é o nome Nutella para preconceito, a gente precisa perguntar mais e deduzir menos. E a gente faz isso muito pouco. A gente vai falar, não, essa função não dá. Talvez não dê, talvez dê pergunta. Eu vejo muito isso acontecer. Então, assim, a pessoa com deficiência, às vezes está lá trabalhando e aí o gestor fala, eu gostaria que ela viajasse para tal lugar, mas como será que é para ela, né, viajar sozinha? Ixi, quer saber? Ela vai precisar pegar transporte, ficar no hotel sozinha. Eu acho que deve ser meio difícil. Acho que eu vou mandar outra pessoa no lugar. Assim eu livro ela desse perrengue todo. Só que com isso, gente, você está atrapalhando a carreira dessa pessoa. Pô, Guilherme, então o que eu faço? Sempre que eu tiver qualquer situação para a pessoa com deficiência, eu mando ela, tudo eu vou achar que ela pode tudo. Mando ela, viaja lá, põe na mão de Deus, reza e seja o que Deus quiser. É isso? Não. É muito mais simples. Pergunta para ela. Fala, eu tenho essa função, pensei nessa tarefa. É ok para você? E ela vai te falar sim, ou não, ou sim, desde que eu tenha tal suporte. E você vai ver se pode dar o suporte. Então, uma maneira de quebrar esse viés é perguntar mais e deduzir menos. Guilherme, pera lá. Eu posso perguntar sobre a deficiência numa entrevista? Será que eu não estou sendo invasivo? E se a pessoa ficar brava? Gente, não é se você pode perguntar sobre a deficiência, você tem que perguntar. Porque se você não pergunta, você vai ficar com o viés que você tem, com a fantasia que você tem em relação ao tema. E normalmente essa fantasia relaciona no automático deficiência com incapacidade. Agora, o cuidado que a gente sugere ter é numa entrevista de emprego, cuidado para não reduzir a conversa ao tema da deficiência. Numa entrevista, você vai perguntar do histórico profissional, você vai perguntar, né, explorar ali as habilidades técnicas, comportamentais, como se faz em qualquer entrevista. E em algum momento, você fala, olha, aqui a tarefa aqui na empresa, se você passar na vaga aqui, a tarefa é essa, essa, essa e essa. Tem alguma questão de acessibilidade que você queira nos trazer?
Gente, é simples assim. Aliás, algo que às vezes o pessoal se empolga, tal, na entrevista começa a perguntar: e sua esposa tem deficiência? E seu filho? E seu marido? E não sei o quê. Gente, não é hora para perguntar isso. Curiosidade, depois que você tiver intimidade, no bar, no happy hour, você pergunta. Entrevista não é momento de conversa de boteco. O foco ali é a inclusão profissional, o foco ali é o trabalho. Porque qualquer pessoa numa entrevista está vulnerável. Né? E na hora que você começa a fazer um monte de perguntas por coisa, não é o momento de tirar curiosidade. Né? Vamos respeitar aquele momento, uma entrevista profissional. E na hora de dar um feedback, né? Guilherme, mas eu contratei uma pessoa com deficiência e, e às vezes eu tenho dúvida, sabe? Se ela tem uma tarefa que ela não está entregando tão bem, e eu não sei se tem a ver com a deficiência. O que eu faço, hein? Chega para ela e dá o feedback. O jeito que eu gosto de dar feedback é o seguinte: olha, vem cá, você está indo bem nisso aqui? Muito bem, parabéns, o pessoal tem comentado. Nessa tarefa aqui eu vejo que você poderia ir melhor. O que está acontecendo? Aliás, tem uma questão de acessibilidade que esteja impactando? Simples assim, pergunta, vai direto. Aí se ele quiser me enganar, talvez ele queira. Mas ele vai perceber que você está esperto e isso não vai durar muito. Guilherme, teve uma vez que eu perguntei exatamente como você sugeriu para a pessoa da deficiência dela, sabe? Se tinha alguma questão que ela queria me trazer. E ela ficou muito brava, mas muito brava. Ela falou, Guilherme, ela falou assim, pô, pelo amor de Deus, vocês não estudam antes de entrevistar uma pessoa com deficiência? Será possível? Bom, se ela teve essa reação, a minha sugestão, e talvez alguns de vocês não gostem do que eu vou falar agora, a minha sugestão é não contrate. Não contrate, porque essa pessoa ainda não está preparada para ser incluída. Gente, o processo de inclusão ele é de mão dupla. Ele depende da sociedade, da empresa, mas depende de nós, que temos deficiência também. De novo, assim, imagina se eu vou trabalhar com vocês me fazem uma pergunta assim, Guilherme, se eu mandar um arquivo em PDF, você consegue ler? Eu falo, pelo amor de Deus, como você me faz uma pergunta dessa? Vocês não estudam? Joga no Google, caramba. Vai lá no YouTube, no ChatGPT. Que absurdo. Vocês vão falar, meu Deus, próxima vez que eu precisar falar com o Guilherme, eu vou pedir, sei lá, para o estagiário falar. Cara grosso. Guilherme, mas por quê? Então você está sugerindo que o PCD passe pano? Não, estou sugerindo para que ele não seja hipócrita, porque ele mesmo não sabe um monte de coisa. O que eu vejo de pessoa com deficiência, que se erra uma coisinha é com ela. Uma dor legítima, baseada numa dor legítima. Ela pega e manda e-mail para a empresa inteira, metendo a boca, sabe? Só que chega na hora do almoço, ela chama o amigo São Paulino de Bambi, achando que está sendo um engraçadão. Assim como eu conheço, dou consultoria para ator, para atriz lá da Globo, conheço ator, atriz, que estão lá salvando o mundo no Instagram todo dia com frase fofa. E na hora que a gente está no boteco no Rio, eles deixam escapar, às vezes, um comentário capacitista, sexista. Todo mundo é vulnerável nessa conversa. E quando você não respeita o processo do outro, você não está preparado para ser incluído. Né? Então, eu não estou falando para passar pano, não. A gente precisa falar claramente do que pega para a gente, mas a gente precisa fazer isso querendo construir ponte. E aí, ó, que vem o fechamento dessa parte inicial aqui, é isso. Né? Eu falo bastante disso ali nos vídeos também. Na nossa frente, da pessoa com deficiência, é como se houvesse uma bifurcação quando os problemas acontecem. Um caminho nessa bifurcação é do protagonista e o outro é do vitimista. E o caminho do vitimista, ele é muito sedutor, porque ele é baseado em fatos verdadeiros. Eu poderia, gente, ficar aqui até meia-noite, provavelmente sozinho, porque vocês iam embora me deixar aqui, mas eu poderia ficar aqui até meia-noite falando de perrengue porque eu passo por ser cego. E quando eu ia na academia aqui na frente da minha casa, 2 quarteirões daqui, 2 vezes eu já caí num bueiro que deixaram aberto. Eu poderia contar que quando eu ia nas entrevistas, o pessoal via que eu não enxergava, o pessoal travava. Ixi, eu poderia contar tanta coisa que você ia falar, Guilherme, deixa eu te contar um negócio, fique em casa, se aposenta, sei lá, pega um benefício do governo, que você é um herói já só por respirar, viu? E eu até te levo uns biscoitinhos de vez em quando. Só que o outro caminho, gente, é o do protagonista. O protagonista, ele não acha que dificuldade é mimimi, ele sente na pele, vivencia todo dia. Mas ele já percebeu que a chance dele vencer na vida está diretamente ligado à forma com que ele lida com as dificuldades. Gente, protagonista não é a pessoa que está sempre rindo, falando que está tudo sempre bem, que não chora, que não sofre. Não, não, isso não é protagonista. Isso é bobo alegre, na verdade. O protagonista, ele sofre, ele sente, mas é o que ele faz a partir desse sentimento que o torna não protagonista. Gente, eu adoraria que o mundo inteiro nascesse sabendo tudo sobre deficiência visual.
Só que eu não preciso lembrar, eu não preciso pensar um minuto para lembrar que meu pai não sabe, minha mãe não sabe, minha namorada não sabe, meus melhores amigos, eu não sei. O protagonista, ele reconhece a sua própria vulnerabilidade, e a partir daí ele respeita a vulnerabilidade, ele respeita o processo do outro. De novo, ele não passa pano, não. Ele fala claramente do que está pegando, do que está incomodando, onde ele está sendo, eventualmente, até injustiçado. Ele aponta caminhos, mas ele faz isso querendo construir ponte, e não muro. O convite que eu faço para cada um de vocês, seja as pessoas que, assim como eu, têm uma deficiência, ou as pessoas que não têm deficiência, é para que na influência que a gente tem nos lugares, né, que a gente convive, a gente construa cada vez mais um ambiente, né, onde a gente possa perguntar mais e deduzir menos, onde a gente coloque o foco na solução e não no problema, onde, quando houver problema, e vai haver problema num processo de inclusão, a gente use o problema como lição aprendida e não para boicotar o processo, porque dessa forma a gente cria um ambiente onde cada vez mais pessoas possam ser protagonistas das suas carreiras, possam ser protagonistas das suas vidas. Então, assim, a princípio foi, né, o que eu preparei para vocês, e eu queria saber de vocês se essa conversa faz sentido para vocês, se não faz, o que vocês sentem, se vocês querem dividir alguma vivência, tirar alguma dúvida, né? Então eu passo a bola, Luciene, para você, já agradecendo esse espaço inicial aqui que eu tive. Obrigado, viu? Oh, Guilherme, nossa, eu sabia que a gente ia ficar aqui te ouvindo. Bem, tem muita gente já que pontuou várias coisas na nossa chat de mensagens, então, assim, estão sabendo, nós temos 20 minutos para perguntas, Guilherme vai sair às 22, e eu tenho, então, aqui na lista, eu quero chamar o presidente do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão Brasil, o seu Frederico Marques, para fazer sua pergunta, e depois a gente vai colocando todas as outras na lista. Obrigada. Obrigado, Luciene. Boa noite, Guilherme, novamente. Prazer estar aqui com você. Queria te dizer que admiro o seu trabalho, acompanho. Em nome do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão Brasil, a gente está muito feliz com a sua presença. E para além, né, de estar à frente aqui do comitê, eu também sou um dos organizadores do TEDx Belo Horizonte. Faço o trabalho justamente da curadoria de palestrantes e palestras também no mercado corporativo em diversidade e comunicação. O seu TEDx, a gente até está colocando aqui no chat, né? Na conversa, o título é Na Conversa do Respeito e da Inclusão, Todos Somos Heróis e Vilões. Foi um TEDx que você gravou há 4 anos. Isso, a minha pergunta Campinas. Isso, em Campinas, TEDx Campinas. Foi muito boa, inclusive. A minha pergunta é a seguinte, Guilherme. Você traz aí essa visão do mercado corporativo. Uhum. Como que você vê a evolução ou não, e se houve uma onda, ou se essa onda está um pouco menor, em relação a não só as palestras, mas também, né, aos comitês de diversidade, aos programas efetivos de diversidade, equidade e inclusão? Como que você acompanha e vê essa evolução ou não, né, nos últimos tempos, nesse sentido? Qual que é a sua visão, a sua opinião sobre isso? Obrigado. O tema da pessoa com deficiência ou diversidade como um todo, Fred? Como você se sentir melhor? Eu acho que os dois são bem interessantes desse ponto de vista. Bom, o tema da pessoa com deficiência, ele foi o que primeiro evoluiu muito em função da legislação, né? Uma lei de 91, mas foi regulamentada ali no 2000, 2001, e a partir daí, sim, diversidade e inclusão, em 2000 e pouquinho, se reduzia no Brasil a conversa das pessoas com deficiência, depois que os outros pilares, vamos chamar assim, entraram. E o que aconteceu? Conforme os outros pilares entraram, eles foram assumindo o protagonismo dessa conversa. Por que foram assumindo o protagonismo, na minha percepção, na minha experiência? Porque o tema da pessoa com deficiência, existe uma legislação em que eu sou a favor, diga-se de passagem, né? Existem as cotas legais, o ideal era não ter, mas sem ela a gente não conseguiria avançar. Então, uma empresa hoje, se ela cumpre a cota, ela meio que não está fazendo nada mais do que a obrigação dela sobre o aspecto legal. Já nos outros temas, como não existe legislação, vou falar de uma maneira um pouco exagerada, mas qualquer coisa que ela faça, ela já se sente à vontade para estar bonitona lá, cantando de galo, falando, olha, eu tenho esse grupo, não, mas eu tenho uma pessoa trans, olha, eu tenho 3 mulheres na liderança, olha, eu tenho uma pessoa negra, tal, porque não é mandatório, é deliberável, então é muito mais fácil, ela se sente mais à vontade do que num tema da pessoa com deficiência onde há uma legislação. Só que, além disso, o que eu percebo é que mesmo dentro das militâncias dos outros temas, o tema da pessoa com deficiência é onde todo mundo trava.
Inclusive, você vê um monte de gente, vamos falar de intersecção da mulher, negra, trans, dificilmente falam da pessoa com deficiência. Isso talvez até facilite o meu trabalho, porque tem muito presidente de empresa que chega para mim e fala, Guilherme, a gente ama esse tema, mas deixa eu te contar um negocinho. A militância tomou conta aqui dentro, a gente virou refém. O pessoal acha que a empresa é o puxadinho da crença deles. Eles não respeitam as diretrizes corporativas. E, claro, além do meu conhecimento e de uma forma que eu procuro trazer não violenta e de muito respeito, o fato de eu ter deficiência, a galera já trava, porque na hora eles lembram que eles são vulneráveis. Eu falo, pois é, vocês não sabem nem me cumprimentar. Então, que tal a gente ser mais tolerante com quem erra alguma terminologia no tema racial também, com quem às vezes tem uma dificuldade no outro tema? A pessoa com deficiência é bacana para trazer até humildade para as outras militâncias, né? E então eu vejo que o tema tem avançado bastante da diversidade como um todo. Isso é flagrante, principalmente nas grandes organizações, né? E essas grandes organizações têm também influenciado a sua cadeia de valor, fornecedores, sobretudo, mas também clientes. O tema da pessoa com deficiência já esteve mais forte. Um desafio nosso, né, para a legislação, tanto faz você contratar, cumprir a cota com pessoas com deficiência espalhadas nas hierarquias, ou contratar todo mundo lá na base da base. Então, um monte de empresa, por vários motivos, contratam na base da base. Então, eu acredito que poderia ter, a legislação, de alguma forma, poderia ser aprimorada para incentivar, né, sim, e valorizar de maneira diferente as pessoas com deficiência, né, o desenvolvimento profissional da pessoa com deficiência dentro de uma empresa, isso hoje ainda não há. Então, assim, tem avançado? Tem. Mas de um tempo para cá, o tema da pessoa com deficiência em específico deu uma estagnada, eu senti. Ele varia muito pela fome que o Ministério Público e o Ministério do Trabalho têm na fiscalização. Tem época que essa galera para de fiscalizar e as empresas dão uma bela cochilada, e na hora que eles vêm que vem, as empresas acordam pro tempo. Perfeito, Guilherme, muito obrigado. Lu, tá contigo aí, não vamos monopolizar não, porque temos aí outras perguntas. Eu gostaria de continuar essa conversa contigo, Guilherme, mas em outro momento eu te faço. Vai lá, Luciane. Obrigado. Eu vou tentar responder de maneira mais rápida também. Davi Soares, você gostaria de abrir seu microfone, por favor? Fazer sua pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Eu vou pedir para você se apresentar, fazer uma audiodescrição, contar de onde você é e daí fazer a pergunta, pode ser? Pode ser, perfeito. Meu nome é David, sou do Rio Grande do Sul, né? Sou moreno claro, né? Pardo, claro, melhor dizendo. Cabelos negros, 1,55 m, portador de deficiência visual total. E, Guilherme, eu queria saber assim, qual é o leitor de tela que tu usava, né? E se tu teve muita barreira para implementar assim, nas empresas ideias, coisas assim do tipo, para a gente poder trabalhar. Muito bom, David. Prazer conversar com você. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, nesse momento difícil que o Estado passa. Hoje eu consegui usar só equipamentos da Apple, né? Então eu uso tanto o iPhone como o Mac. Então o leitor de tela, o software é o VoiceOver. É o mesmo do iPhone, tem no Mac, para mim é o melhor de todos. Mas durante muito tempo eu era muito conservador, eu me apegava muito ao software que eu acho que nem existe mais, chamado Virtual Vision. Não sei se você conhece, foi um dos primeiros. Conheço. Conhece? Eu usava muito, era apegado a ele. Eu não me adaptei mas existe o NVDA, o JAWS, enfim, o JAWS teoricamente é o melhor de todos, mas eu sempre me dei bem com o Virtual Vision, que é um software, para quem não sabe, um software brasileiro, da empresa Micropower, mas, assim, é incomparável para mim, assim, o nível do VoiceOver do Apple é muito melhor. Agora, para implementar na empresa, o software não é tão complicado, porque não é tão difícil convencer a empresa a comprar um software, porque é um custo, mesmo o JAWS, que é um pouco mais caro, é uma vez só que você paga, né? Então, para uma grande empresa, você não vai ter 1000 funcionários com deficiência visual lá, você vai ter 4, 5 que vão precisar. Então, não é isso que faz as empresas não contratarem. O maior desafio é convencer as empresas, e aí vamos falar um pouquinho específico da deficiência visual, que é uma das menos incluídas, principalmente as pessoas cegas, é quebrar o paradigma.
é a galera não tem ideia da tecnologia que existe para a pessoa cega. Então é muito importante a gente falar disso. Hoje tem uma menina no Instagram que eu gosto muito dela. Ela não fala muito de inclusão no trabalho, ela fala da rotina dela, mas ela mostra toda hora o software de tela dela, chama Geisa Farini. Eu super recomendo, se vocês não seguem ela, sigam, ela dá dicas muito bacanas. Ela é uma menina cega e com muita didática, com muito carisma, né? Então a gente precisa que as pessoas conheçam a realidade da pessoa com deficiência, fugindo do coitadinho super-herói, com foco no protagonismo, nas possibilidades, e não na história linda para o pessoal chorar no final. Esse é um desafio nosso, viu, Lê? Perfeitamente. Obrigado. Obrigado. Queria perguntar, Jani, você gostaria de... eu sei que Guilherme já te conhece, mas eu gostaria que você pudesse falar um pouco também do que você faz aqui no 4500, e se você tiver alguma pergunta, se você quiser indicar alguém para fazer a pergunta. Por favor, Jani. Bom, eu queria simplesmente agradecer a presença do Guilherme aqui conosco. É algo que a gente veio sonhando desde fevereiro e conseguimos realizar. E tem pessoas aqui que podem fazer uma pergunta com mais propriedade do que eu. Duda, doutor Severiano, José Antônio. Então, eu abro espaço para que um desses companheiros aí faça a sua pergunta. Temos aqui companheiros que são a forma como nós nos tratamos, os associados de outra e um ao outro, né? Um dos nossos valores é o companheirismo, então nós nos tratamos de companheiros. E temos aqui, então, te assistindo, que eu saiba, além do David, 3 outros companheiros também com deficiência visual, que é o José Antônio Lopes, também temos José da Silva Barbosa, que é músico, e o doutor Severiano. Não sei se eles gostariam de fazer pergunta. Eu também queria dizer que nós estamos aqui com o Pedro Basto, que é de Braga. Ele já te mandou um abraço lá de Portugal. Obrigado, Pedro. Um abraço para você também. Que está aqui com um fuso imenso, acho que... Pedro, qual é o fuso, Pedro? 5 horas ou 4 agora? Aqui são 2 da manhã. Olha, viu? Muito Então bom. está, muito bem. Pedro, que será presidente no próximo ano, está aqui aprendendo conosco, como também incluir toda a comunidade lá em Portugal. Muito obrigada, Pedro, pela presença sempre. Muito obrigado. E parabéns ao palestrante. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado. Grande abraço, Guilherme. Um abraço. José Antônio Spot Lopes, então, por favor, abra seu microfone e vamos te ouvir. Lembrando que eu estou pedindo a todos para não esquecerem de fazer a sua autodescrição. Guilherme também gosta disso. Boa noite a todos. José Antônio Lopes, interior de São Paulo, rotariano, pessoa cega. Guilherme, para chegar no trabalho, a pessoa precisa ter uma formação, né, uma educação. A pessoa cega, né, o que falta na educação fundamental, médio, para a pessoa ter condições de acessar um trabalho digno, né, saindo do chão de fábrica, e realmente ter essa questão aí de exercer liderança dentro das empresas. Obrigado. José Antônio, é isso? José Antônio. Obrigado pela pergunta, prazer falar com você. Olha, acho que falta muita coisa, né? Se a gente comparar, isso é a minha percepção, né, com 30 anos atrás, melhorou muito. Até em função da legislação, da lei de cotas, houve uma pressão para todo o sistema educacional, desde o ensino profissionalizante, mas isso indo para a base ali, de ter mais inclusão. E a sociedade falou, beleza, tem uma cota para cumprir, mas ainda existe baixos níveis de qualificação médios. Então, isso pressionou o sistema educacional para ser mais inclusivo. Então, é muito raro você achar hoje um governo de estado que não tenha uma área de inclusão dentro da educação. Isso significa que funciona sempre? Não, a gente sabe que não, né? Mas existe já um direcionamento, existe já uma rúbrica em todos os governos para a questão de inclusão, que tem feito melhorar bastante. Agora,
cada vez mais, embora não seja a minha área de especialização, o ambiente escolar, mas cada vez mais, muito por causa do Instagram, eu recebo relatos de professores, diretores, psicopedagogos, principalmente relatando coisas que ainda me surpreendem. Não sei se eu acho que eu devo estar muito desconectado, mas de fato de professores e professoras que muitas vezes se negam a dar aula para pessoa com deficiência visual, que acham que não é possível, ou que queira que a pessoa cega use compasso, e entenda que ali pessoas que não estão focadas na solução e sim no problema. Ainda tem muitas pessoas focam muito no problema, né? Então, a educação tem melhorado, mas ainda existem barreiras, sobretudo de vieses, que emperram. E eu sinto também falta de cursos profissionalizantes direcionados, sabe? Assim, vamos formar as pessoas com deficiência. Qual que é a vocação dessa região aqui? Aqui a vocação é para, sei lá, para a indústria de energia com foco na cana-de-açúcar. Quais são as especificidades? O que os profissionais precisam saber? Seja para trabalhar na operação, seja para trabalhar no administrativo. Então, vamos fazer cursos focados. Eu vejo ainda muitos cursos generalistas que prejudicam toda a população, mas, sobretudo, a pessoa com deficiência, porque a população, em geral, sem deficiência, consegue, ela não precisa de acessibilidade para acessar qualquer curso complementar, diferente da pessoa com deficiência que precisa da acessibilidade. Então, eu vejo que falta muito curso especializante com acessibilidade. A gente forma muitos generalistas, e na hora que ele está correndo com alguém que tem um curso complementar, ele fica para trás, né? Então, resumindo, José Antônio, tem melhorado, mas ainda falta muito. Desde uma estratégia de fato de inclusão até questões de vieses, resistências e infraestrutura. Obrigado. Guilherme, obrigada pela pergunta. Temos aqui mais uma pergunta, temos 4 minutos para encerrar. Temos uma pergunta do Raimundo Doria, da Bahia, mas queria dizer que, assim, para quem está aqui aproveitando, Guilherme sabe que somos fazemos serviços humanitários, com todas as oportunidades que ele nos deu, e trabalhos e projetos que podemos realizar para as comunidades com PCD e dentro das empresas e dentro dos nossos clubes, para incluir de fato, para capacitar os PCDs. Então, assim, muitas oportunidades e muitas ideias. Muito obrigada desde já. Eu vou, então, pedir para Raimundo fazer a pergunta. Obrigado, Luciene. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Em nome do nosso presidente FED e do painelista, eu parabenizo a iniciativa, Jane, também. Meu nome é Raimundo Doria, faço parte do Comitê DEI Brasil, também estou como secretário na gestão 23-24, faço parte da Comissão DEI do Distrito 43-91 e da Comissão DEI do Rotary da Bahia. Guilherme, parabéns aí pela brilhíssima apresentação e tendo você como... Acho que sim, minha audição, sou muito preto, né? Um pouco carequinha e gordinho, tá? Com a sua larga experiência no meio empresarial, nós poderíamos ter uma reflexão que a agenda da diversidade, equidade e inclusão, em função das mudanças climáticas que hoje o mundo está passando. Possivelmente nós estamos vivenciando isso aqui no Rio Grande do Sul, a Ásia, o Fórum Econômico Mundial listou 72 grandes desastres que teve em 2023. Poderemos pensar que a diversidade, equidade e inclusão estaria encaminhando para o ESG com os ODS. Agradeço aí pela sua contribuição. Bom, obrigado, Raimundo, prazer em conversar com você. Olha, o que a gente percebe em momentos de crise, seja em virtude de uma situação climática ou de uma pandemia, como a gente teve recentemente, ou de uma hora de um corte de custos que vai impactar na quantidade de colaboradores por uma crise financeira que a empresa passe, muitas vezes a corda arrebenta para os públicos da diversidade, né? Sobretudo para as pessoas com deficiência. Então, é esse o olhar e a pressão e a demanda que a gente precisa fazer para as organizações para que isso não aconteça. Porque nessas horas a gente vê muito assim, não, beleza, já que tem que desligar alguém, vamos desligar aquela galera ali.
né? Então, na hora que tem que reduzir custos, na hora que a gente está passando pelo perrengue, então é esse olhar. Às vezes a gente olha se a empresa está contratando e não percebeu que na hora que ela demitiu em massa, ela proporcionalmente demitiu mais pessoas com deficiência. Então, sobretudo vocês que estão pulverizados, são capilares no Brasil todo, sempre a minha, né, sugestão, a recomendação é ter esse olhar tanto para a porta de entrada como para a porta de saída, porque senão a gente corre o risco de ficar enxugando o gelo, né? A gente contrata, mas quando o bicho pega, todo mundo vai embora. Nossa, 22 horas e mais uma dica de proposta para a gente agir nos nossos clubes, nas nossas cidades. Guilherme, você realmente tem o título que merece, é um palestrante top. Muito bem, em pouco tempo você conseguiu entregar tanta mensagem para a gente. Nós vamos, infelizmente, terminar, mas eu quero te dizer que o Duda, que é o José da Silva Barbosa, ele está com uma sanfona na mão e ele quer mostrar para você o que ele faz. Zé, você consegue tocar aí? Já até sei que você abriu o microfone, Duda. Sim, boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. E seria possível fazer uma pergunta antes? É porque eu prometo ser breve. Pode fazer, Duda. Guilherme, antes de mais nada, minha audiodescrição, né? Eu sou moreno, sou PCD visual total e sou do Rotary Club de Petrolina, Governador Geraldo Coelho. Me chamo José da Silva Barbosa, mas todo mundo me conhece por Duda. Em 2020, a gente passou por uma pandemia onde a gente teve que se reinventar em termos de tecnologias, na questão de aulas remotas que teve. Eu gostaria de saber, você, se assim como eu tive dificuldade com vários aplicativos, como o Google Meet, como o Zoom, entre outros, se você teve essa dificuldade quando você começou a lidar com, vamos dizer assim, com eles, com esses aplicativos, e quais soluções você encontrou para poder lidar? Porque eu fiquei cego há mais ou menos vai fazer uns 4 anos. E estou começando agora nessa questão, né? Entretanto que pelo celular eu consigo fazer muita coisa no Google Meet, mas aqui no notebook eu apanho ainda. Duda, seguinte, para mim, eu vou falar da minha experiência, isso é muito individual. Eu acho muito mais fácil mexer no celular do que no computador. Tá? No computador, a internet, para minha experiência, eu acho muito mais fácil pelo celular. É muito mais acessível, você acha muito mais rápido as coisas, mas tem gente que lida também bem no computador. Tá? Eu lido médio no computador, na internet. O computador eu uso muito para as minhas planilhas, com os controles, enfim, meus artigos que eu escrevo para e-mail, também, agora para mim é muito mais fácil. Quanto mais novo, lógico, a gente entra em contato com a acessibilidade, é mais fácil aprender isso, aliás, em qualquer tema que a gente precisa aprender. E claro, se a gente, quando enxergava, tinha facilidade com tecnologia, a gente tende a ter essa facilidade também quando perde a visão, e o contrário é verdadeiro. Né? Meu pai perdeu a visão muito mais velho e ele tem dificuldade, porque ele não sabia nem mexer no celular direito quando ele enxergava. Então, não é que ele... E pegar a manha ali da acessibilidade, dos toques, tudo não é tão simples, é muito intuitivo. Na pandemia, mas de maneira geral, tem muita coisa que não é exatamente acessível, é acessável, vamos dizer assim. Você vai, por tentativa e erro, você vai descobrindo o truquinho para acessar aquele conteúdo que você quer. Agora, eu uso muito, Duda, eu me aproveito muito dos grupos de troca de conhecimento que tem. Então, por exemplo, eu participo de alguns grupos no WhatsApp que tem 200, 300 pessoas cegas que ficam lá trocando experiências sobre Apple, por exemplo, sobre iPhone. Só pode falar de iPhone, não pode falar bom dia, boa noite, Feliz Natal, não. É só de iPhone. Pergunta e resposta sobre iPhone. Tem outro grupo que é só de Mac, tem outro grupo que é só de Windows. Então, tem muitos grupos hoje de ajuda mútua. E, nossa, é impressionante como tem uma galera lá que sabe mais do que o cara que fez o computador. Então, essas são as maneiras que eu encontrei, viu, Duda? Muito obrigado. E como o Luciano falou, né? Estou aqui com o acordeon, vou tocar uma música de Alceu Valença, Anunciação, né? Espero que você e os demais gostem, eu mostrar um pouco do meu trabalho. Eu, tanto como faço com acordeon, eu sou multi-instrumentista, né? Eu toco vários instrumentos
E estou começando a mexer com produção também, né? Gravações e tal. Está sendo uma experiência muito boa. Então, vou mostrar aqui um pouco para vocês, tá bom? Muito bom, obrigado, Duda. A gente... O som, Duda. Vocês estão ouvindo bem? Ô, Duda. Duda. Não está saindo o som, Duda. Acho que tem que aproximar o microfone aí um pouquinho. E agora? Vai. Só pega um canal, né? Isso, acho que é isso. E aí, deu para ouvir? Deu para ouvir um pouco da sua voz, que, né, o acordeão pegou um pouco menos, mas já deu para ver que você tem a mãe, hein, Duda? Obrigado. É porque eu estou com o microfone do notebook. O do fone aqui não fica legal, sabe? Fica dando interferência. Mas é isso. Muito obrigado. Fiquei feliz quando a Jane confirmou que você ia estar com a gente. Quero agradecer a minha cunhada Ana Flávia, que está com a gente, a Maria da Paz, minha esposa. Então é isso. A palavra para hoje é gratidão. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado, Guilherme. Valeu, obrigado a vocês, gente. Guilherme, então eu quero te desejar uma boa noite e dizer que aqui no chat de mensagens temos, assim, muitos fãs seus, pessoas... A Ariane contou uma história, que ela é PCD, contou toda a história dela aqui, que a tua palestra trouxe grandes referências de memória para ela, te parabenizou, muitos parabéns e agradecimentos pela tua presença, e então a gente quer desejar a todos boa noite, dizer que essa palestra está gravada, e dizer de novo ao Guilherme, por favor, conte com o Rotary em qualquer lugar que você estiver, fale que você esteve aqui conosco, e diga que nós estamos também querendo trabalhar com os PCDs, quando você estiver em palestras, fale, contate os Rotaries Clubs estão preparados para falar com vocês, e se a gente não tiver, a gente vai correr atrás para poder juntos aprendermos porque a gente não pode deixar ninguém para trás, esse é um dos lemas do ODS, e a gente tem muitos desafios muito grandes no mundo para deixar as pessoas para trás, especialmente pessoas tão maravilhosas como os PCDs, e que nos abrem tantos olhos como você fez hoje conosco. Eu me senti ampliada de visão com a palestra que você nos deu hoje. Muito obrigada, Guilherme. Eu que agradeço, Luciene, o carinho e o convite de vocês, e agradeço cada pessoa que pode estar aqui com a gente hoje, as pessoas que vão ouvir essa gravação depois, foi um prazerzão, e a gente certamente se encontra por aí. Obrigado. Eu vou lidar com a coisa aqui. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Pedro. Um abraço, Portugal. Obrigado, Guilherme. Gratidão, Guilherme. Uma boa noite. Você abrilhanta a todos nós. Boa noite, Obrigada, Guilherme. Boa noite a todos. Obrigada, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Obrigado, boa noite. Gratidão, Guilherme. Boa noite.